asking to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje, meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o José Paulo Mendes. Tudo bem, Zé? Tudo bom, Gabriel? E com você aí? Tranquilo também. Hoje nosso programa é de quarta-feira, muita notícia aí pra gente falar. E uma matéria super especial que foi, se você está escutando a gente na quarta-feira, ela foi ontem pra página, na terça-feira. A gente conseguiu uma entrevista exclusiva com a Jen Welter, a primeira treinadora mulher na história da NFL. Uma pessoa fantástica que vai ter o nome dela aí nos livros de história, não só da NFL, mas acho que do esporte no mundo todo em geral. Atendeu a gente super bem, entrevista super legal. Se você não leu ainda, para tudo e vai lá ler essa entrevista. Ela revela detalhes aí de como foi que ela conseguiu essa vaga no Arizona Cardinals, fala sobre o Bruce Arians. Então, muitas coisas legais para você ler naquela entrevista. E a gente aqui na segunda parte do programa, a gente vai botar 2 trechos aí dessa entrevista. Falar aí, ela falando sobre o processo, né, de conseguir essa vaga lá no Arizona Cardinals. Lembrando que ela não está mais lá, né, era um cargo temporário, né, que é absolutamente normal na NFL. E também depois ela mandou um recado para as mulheres aí que gostam de futebol americano. Então não percam aí na segunda metade do programa. Zé, o que você achou da entrevista? O que ela falou que te chamou a atenção? Então, eu vou acabar chovendo um pouco no molhado do que você falou, que foi muito legal o recado que ela dá no final, porque você vê as mulheres aparecendo pouco na NFL, se você for pensar nos anos 80, nos anos 90, e agora, nos últimos, 15 anos principalmente, você vê que tem muito mais mulher no estádio. Você compara aquelas fitas que a NFL passa de jogos clássicos, que a NFL, a ESPN também costuma passar de jogos clássicos na intertemporada, na off-season, e você vê que é totalmente diferente. Você praticamente não via mulheres naqueles estádios antigos, dos anos 70, 80. Nos anos 90 você já começa a ver, e nos últimos 15 anos você vê cada vez mais mulheres se interessando, você vê as mulheres querendo jogar, já tendo suas ligas, e também você vê a NFL já lançando campanhas de conscientização para as mulheres, como o Outubro Rosa, que tem seus problemas, mas é uma prova de que a liga está crescendo com o público de mulheres, senão, mesmo que eles lançassem essa campanha só com uma forma comercial, você não veria ela alcançando a proporção que ela alcança dentro da NFL hoje em dia. Bem, é verdade, e vamos passar logo pro giro de notícias. Chip Kelly reafirma confiança em Sam Bradford e descarta mudança. Marshawn Lynch e Fred Jackson se envolvem em acidente de carro na saída do CT dos Seahawks. Jerry Jones e pessoas dentro do Dallas Cowboys discordam quanto à possível volta de Dez Bryant. Marcus Mariota pode desfalcar o Titans por várias rodadas após lesão no joelho. Como sempre, bastante notícia, NFL não para nunca. Vamos começar logo pelo Philadelphia Eagles. O Philadelphia Eagles até conseguiu uma vitória em cima do New York Giants no Monday Night Football, mas não foi graças ao quarterback Sam Bradford. Ele lançou 3 interceptações, o que levou vários especialistas a questionarem se não era hora de fazer uma mudança. O treinador Chip Kelly, no entanto, afirmou em entrevista que tem total confiança em Bradford e descartou qualquer alteração. O Sam Bradford, ele vem tendo uma temporada bem ruim. Esse Monday Night Football foi vencido, foi uma vitória com selo de qualidade do Denver Broncos, né, que foi totalmente graças à defesa do Philadelphia Eagles. O front seven teve uma partida espetacular, né, o Fletcher Cox, um dos melhores jogos aí por um defensor na temporada, e forçou muitos turnovers. E do outro lado, a defesa do New York Giants conseguiu muitos turnovers também, porque o Sam Bradford lançou 3 interceptações. Ele é o segundo jogador com mais interceptações na liga, fica atrás só do Peyton Manning, e é o quarterback com pior rating passando na red zone, né? Então
você vê que os Eagles ano passado já tinham problemas na red zone e mudou de quarterback e continuam os mesmos problemas. Eu não acho que seja errado começar a questionar. Eu acho que tem que haver sim um questionamento se não seria bom colocar o Mark Sanchez, porque o Mark Sanchez, no período que ele jogou no ano passado, ele teve números melhores que o Sam Bradford vai tendo. A gente tem que lembrar que todo mundo considerava esse ataque do Philadelphia Eagles a prova de quarterbacks, né? Porque qualquer quarterback que entrava lá tinha bons números, né? O Nick Foles teve bons números no começo, depois deu uma caída. O Mark Sanchez também chegou a ter bons números. E o Sam Bradford vem tendo números péssimos, né? Ele lançando muitas interceptações. Só que eu acho que o Mark Sanchez, a gente sabe o que a gente tem com ele, né? É um quarterback que, se tiver uma defesa muito forte e um jogo corrido muito forte, ele consegue administrar e tal. Ele teve bons momentos nos Jets, mas a gente sabe como é que é a pressão de jogar em Nova York. E no final terminou bem feia a carreira dele lá em Nova York, mas ele chegou a ter bons momentos nos Jets. Ele teve bons jogos até na pós-temporada com aquele time dos Jets, que foi 2 vezes longe nos playoffs. Mas a gente sabe mais ou menos o teto dele, né? E o Sam Bradford não. O Sam Bradford, ele foi draftado no primeiro round em 2010 e ele é considerado por muitos um dos melhores quarterbacks saindo da NCAA no passado recente, né? Até eu lembro na época que o pessoal dizia que ele era o melhor prospecto a sair do college desde o Peyton Manning. Então ele é um quarterback que tem o talento pelo menos existia, só que ele, como a gente sabe, passou por muitas lesões e tal, times muito ruins em St. Louis. E eu acho que o Chip Kelly tem que insistir com ele, apesar de ser justo questionar se não seria melhor colocar o Mark Sanchez. Eu acho que você dá mais algumas rodadas pro Sam Bradford para ver se ele consegue melhorar, porque o Chip Kelly teve um investimento alto, né? Foi o Nick Foles, mais uma escolha de segundo round, se eu não me engano, pelo Sam Bradford. Então você vê se ele tem como melhorar. E ao que tudo indica, ao final da temporada o Philadelphia Eagles deve estar brigando aí pelos playoffs. Se o Sam Bradford estiver jogando muito mal, aí sim você coloca o Mark Sanchez e vê o que dá pra fazer nos playoffs, né, Zé? Sim, eu concordo com você. O Bradford é um jogador que, quando ele saiu da NCAA, ele era considerado assim um jogador assim para levar o time que ele entrasse a um outro nível na primeira temporada. E ele Não, quase levou o St. Louis Rams aos playoffs logo na primeira rodada, né? Na primeira temporada. sim, mas depois que ele entrou na NFL, conseguiu uma boa temporada, ele começou a sofrer muito com lesões e ele rompeu o ligamento dos dois joelhos, não foi? Ou Eu foi só acho que de um? eu acho que ele rompeu dos dois joelhos. Eu não tenho certeza, mas ele rompeu o ligamento cruzado anterior 2 vezes. Então, acho que ele rompeu dos dois joelhos, é uma coisa que você ter duas lesões que te afastam muito tempo seguido é uma coisa que tira a confiança do jogador. E isso pode ter atrapalhado muito ele agora que ele está no Philadelphia Eagles. Ele não jogou a temporada passada. Foi até um jogador. Fez muita falta pro St. Louis Rams na temporada passada. E agora ele está conseguindo se manter saudável. Mas ele não está conseguindo ir tão bem no ataque do Philadelphia Eagles. Só que você tem que pensar que. Pensa nesse time há 2 temporadas atrás, quando o Nick Foles teve o melhor rating da liga, se eu não me engano. Eu não lembro se alguém chegou a ultrapassar ele no final. Que você tinha o LeSean McCoy, que foi praticamente talvez o melhor running back daquela temporada, junto com o Jamal Charles. E o LeSean McCoy, ele foi muito importante para não deixar o Nick Foles sufocado. Ano passado, com o McCoy não correndo tão bem, a equipe perdeu um pouco disso. E tem mais uma coisa que eu queria falar, que o Esse ano o jogo corrido não está o jogo funcionando novamente, corrido né? não tá funcionando tão bem. Você pensa, o DeMarco Murray, que era um cara que era para chegar e causar o impacto nesse time, ele não consegue fazer o que ele fazia em Dallas. Ele tá com uma média de jardas baixas. E eu não sei se você já viu essa estatística, mas é uma equipe que, quando perde, corre uma média de 50 jardas por jogo. Quando ganha, corre, se eu não me engano, mais de 150, quase 150 jardas por jogo. Isso é muito importante para esse ataque do Chip Kelly funcional, que parece. Eu acho que
o problema desse tipo de estatística também é porque você pensa, se o time conseguiu correr só para 50 jardas, é sinal que a outra defesa foi bem e claro que a maioria dos jogos você vai perder. Se você conseguir correr para 150 jardas, é óbvio que você correu muito bem com a bola e não é uma coisa que o Philadelphia Eagles escolhe, que nem uma estatística que saiu recentemente que o Dallas Cowboys, quando dava mais de 20 corridas pro o DeMarco Murray, vencia a maioria dos jogos, era tipo 29 vitórias e 4 derrotas. Não lembro certo o número e quando corria menos de 20 vezes tinha um recorde negativo, mas é claro que o DeMarco Murray ele vai correr mais com a bola se o time estiver na frente e quando você está tentando diminuir o relógio, né? Então essas estatísticas aí também são um pouco complicadas. Zé, passando para a próxima notícia. Quando a fase é ruim não tem jeito, né? O Fred Jackson se envolveu em um acidente de carro na saída do CT do Seahawks nesta terça-feira à noite. Inicialmente a notícia era que ele estaria num racha com o Marshawn Lynch, quando perdeu o controle do veículo. A polícia local, no entanto, descartou a versão. Ninguém saiu ferido. Bem, o problema é que foi o Fred Jackson que bateu na placa, né? Se fosse o Marshawn Lynch, ele teria ainda arrastado a placa para a endzone. Inicialmente foi o que saiu no TMZ, né? Que eles estavam tentando ali eu não lembro o termo em inglês, mas era uma corrida. Então um amigo meu falou que a tradução era a corrida de arrancada. E o Fred Jackson perdeu o controle, bateu numa placa, mas a polícia negou, né? Disse que não foi isso. Então a gente não tem por que duvidar que a versão da polícia não seja verdadeira. Mas aí parece que o Fred Jackson não sofreu nenhum acidente, não se feriu. Vários jogadores do Seahawks pararam para ajudá-lo, levaram ele de volta pro CT para ele ser atendido, mas parece que não teve nenhum ferimento. A polícia também falou que ele esperou no local, explicou o que aconteceu e tudo mais. E parece que está resolvido, mas a gente viu que saiu ontem de noite, por quase meia-noite, e parecia ser bem pior, né? Porque eu não sei como é que é a lei americana, mas eu tenho certeza que na lei aqui brasileira você não pode disputar racha, mas pelo jeito não vai ter mais problemas. Mas é o que o Zé falou, quando a fase é ruim não tem jeito, você tem que ir com calma. Zé, próxima notícia. Após 3 derrotas consecutivas, começava a ter um desespero na torcida do Dallas Cowboys pela volta ou do Dez Bryant e do Tony Romo. Só que não parece haver consenso dentro da franquia sobre quando o Dez Bryant vai voltar. O Jerry Jones afirmou em entrevista que espera a volta do Dez para esse domingo no jogo contra os Giants, mas segundo o NFL Network, várias pessoas de dentro da franquia acreditam ser bem improvável que ele retorne já no domingo. Se eu não me engano foi até o Zé que escreveu essa matéria ontem, né, falando da entrevista do Jerry Jones, que ele falou que esperava o Dez Bryant de volta já na semana 7. Eu lembro que ao longo das últimas semanas eles já se falavam disso, só que saiu uma notícia da NFL Network, do Ian Rappaport, né, que é um insider, ele é o Adam Schefter da NFL Network, né, pra quem conhece o Adam Schefter, um dos caras aí que dá mais notícias em primeira mão, e o Ian Rappaport não fica muito atrás, ele lá no NFL Network. Ele falou que as pessoas dentro da organização acham muito difícil que o Dez Bryant volte já na semana 7. E claro que a volta do Tony Romo eu acho que é mais importante, mas você vai ter uma mudança de quarterback, vai ter o Matt Castle agora. E seria bem interessante você ter o Dez Bryant de volta, que é um baita alvo, né? Você pode... ele consegue fazer recepções, às vezes que o passe não precisa ser tão preciso, né, Zé? Ele tem como eles chamam nos Estados Unidos, um raio de recepção bem grande, justamente que ele não é o recebedor mais alto da NFL, ele tem, se não me engano, 6'2", né, que dá por volta aí de 1,88m, tem recebedores mais altos, mas ele tem uma impulsão muito forte, muito grande, e tem as mãos muito grandes, né, então ele ajuda bastante aí o quarterback, porque o passe não precisa ser perfeito para ele conseguir a recepção, principalmente dentro da endzone, né? Sim, o Dez Bryant, você vê ele sempre fazendo recepções muito boas, principalmente dentro da red zone. Eu acredito que ele seja o melhor da liga porque ele tem uma movimentação muito boa e na end zone você vê o Romo, ele é um quarterback que consegue lançar uma bola forte, precisa, mas às vezes ela dá uma escapada para um dos lados
Tem um vídeo, se eu não me engano, que é do Sport Science, que mostra isso do Dez Bryant, acho que foi da temporada passada, que ele consegue pegar a bola quando ela vai com um pouquinho para cada lado. Eu não lembro agora exatamente se foi no Sport Science ou se é um vídeo à parte no YouTube, mas se você procurar acho que você consegue encontrar. Bem, eu tava vendo aqui, o Tony Romo deve voltar no dia 22 de novembro, né? Ele entrou naquela injury reserve que pode retornar, né? Ele pode voltar no dia 22 de novembro contra os Dolphins. E o Dez Bryant, vamos supor que o Dez Bryant, eu acho difícil, mas vamos supor que ele volte já nesse domingo. Você vai ter aí mais umas 3 rodadas, se eu não me engano, pensando de cabeça assim, 4 rodadas, ainda sem o Tony Romo. A NFC Leste, a gente sabe que já é uma das divisões mais fracas da NFL. Acho que briga. A AFC Sul acho que ainda é pior, mas acho que a NFC Leste está logo ali. Vamos supor que aconteça isso, tudo aconteça do jeito que estava esperado, Dez Bryant já volte na próxima semana, Tony Romo volte aí finalzinho de novembro, na última semana de novembro. Quem que você acha que vai conseguir vencer essa NFC Leste? Pedir para os nossos leitores deixar essa opinião lá nos comentários, no comentário do YouTube, comentários lá no SoundCloud. E eu acho que os Cowboys ainda conseguem vencer essa divisão, principalmente se conseguirem ganhar pelo menos um jogo sem o Tony Romo. Conseguirem ganhar 1 ou 2 jogos sem o Tony Romo e continuar ali 1, 2 jogos atrás do Philadelphia Eagles, eu acho que o Dallas Cowboys ainda consegue vencer a NFC Leste. O que você acha, Zé? Eu acho que os Giants vão conseguir essa vaga, mas assim, não vai ser uma vaga ali conquistada com 11 vitórias. Eu acho que vai ser aquela vaga que a equipe que conseguir um recorde positivo ou 10 vitórias ali no máximo que vai conquistar essa divisão, porque eu não consigo enxergar com o Tony Romo e o Dez Bryant machucados, essa equipe do Dallas Cowboys conseguindo conquistar ali 11, 12 vitórias, que é a equipe que demonstrou um potencial para isso nessa temporada até o momento. O que eu imagino é que enquanto o Tony Romo estiver fora, os Cowboys vão ter bastante dificuldades para conquistar vitórias, mesmo com a volta do Dez Bryant, mesmo que ele volte no domingo. É um jogo difícil, provavelmente os Giants vão ter o seu ataque completo e saudável, então eles vão ter que enfrentar o Odell Beckham, o Ruben Randall e o Victor Cruz saudáveis contra uma defesa que não é assim tão boa para marcar 3 wide receivers muito bons como são eles. Eu só acho que assim, primeiro que eu discordo totalmente do Zé do quanto a 10, 11 vitórias, eu acho que nenhum time vai conseguir 10, 11 vitórias na NFC Leste, eu acho que de repente 8 vitórias já sirva para ganhar essa divisão. Não, ô Gabriel, o que eu falei foi, é muito difícil uma equipe conseguir ali 10, 11 vitórias, provavelmente vai ser uma equipe que consiga ali um recorde positivo de 9, 8, 9 e 10 vitórias. Mas até 10 vitórias eu acho muito complicado, eu acho que 9, 8 vitórias já seja suficiente. De repente até 7 vitórias, né? Que nem o Carolina Panthers no ano passado, mas eu acho que você conseguir ali ficar perto de 50% de aproveitamento, acho que já vai ser suficiente para vencer essa divisão. Mas aí a gente vai ver, né? Como é que quando terminar o ano, vamos ver quem que tá certo. O Zé acha que o New York Giants consegue se recuperar ainda. E eu acho que o Dallas Cowboys, mesmo com as lesões, eu acho que vai ter uma sequência de vitórias aí, principalmente quando o Tony Romo voltar. Bem, vamos pra última notícia aí. A gente tava falando da AFC Sul, e vamos passar lá pra última notícia do dia. Mal intencionado ou não, parece que o hit dado pela defesa dos Dolphins vai deixar Mariota no estaleiro. O quarterback sofreu uma torção no ligamento médio do joelho e deve desfalcar o time do Tennessee Titans por algumas semanas. Bem, o Tennessee Titans, que parecia ser tão promissor, né, ao começo de temporada deles, mas acho que já perdeu um pouco da animação. Claro que o Marcus Mariota vem cometendo erros, mas é erros que você espera de novato. Eu acho que ele mostrou muito potencial e eu acho que foi um erro do... Engraçado que o Ken Whisenhunt reclamou tanto da defesa dos Dolphins, mas depois que o Marcus Mariota sofreu a lesão, ele deixou o Marcus Mariota voltar, né? Então é engraçado você ver o cara reclamando, mas deixou o quarterback lá, o jogo já estava praticamente perdido.
deixou o quarterback dele voltar. No começo eu confesso que eu acreditei que esse time do Tennessee Titans podia ser bom, podia ganhar 7 jogos, 6 jogos de repente. Mas tem um problema bem grande, né, Zé, na comissão técnica, né? Eu não vejo o Ken Whisenhunt com capacidade aí de levar esse time à evolução. Concordo com você. E o Mariota é uma coisa que é curioso quando você observa ele, porque ele tem cometido muitos erros, mas as interceptações não são tantas. Foram 5 interceptações. É um número razoável. Se você olhar os números dele lançando a bola, você acha que ele é um jogador ali que tá ali no seu 15º, 14º jogo na liga, não nos seus 5 primeiros jogos na liga. Você vê que ele parece já ter entrado com um certo costume, mas quando ele tenta correr com a bola ou escapar do adversário, ele acaba ainda não tendo essa característica que o jogador da NFL tem de entender como proteger essa bola, e ele acaba sofrendo muitos fumbles, que eu acho que até o momento eu vi um jogo dos Titans, mas esse parece ser o principal problema dele. E se o Whisenhunt, ele não é um cara que eu vejo ele como o cara que vai conseguir desenvolver um quarterback promissor como o Marcus Mariota e um quarterback de elite, que é o potencial que ele tem. Então, esse talvez seja o principal problema que vai acontecer lá em Tennessee. Não tem um cara pra fazer o Mariota ser aquele jogador que ele tanto promete ser. Não, é engraçado que muita gente considera o Ken Whisenhunt o QB Whisperer, né? Que é aquele técnico que trabalha bem com quarterback. Só que eu não lembro, tem uma lista, né? Mas ele trabalhou com quarterbacks já estabelecidos, né? Ele trabalhou, por exemplo, com o Kurt Warner lá no Arizona Cardinals, que foi o Super Bowl 43, e você não precisa desenvolver o Kurt Warner. O Kurt Warner é um quarterback aí que vai pro Hall da Fama, ele pegou já no final da carreira, então eu acho que esse rótulo aí é um pouco enganoso do Ken Whisenhunt. E eu acho que a administração do Tennessee Titans vai se encontrar num caminho aí com dois possíveis caminhos, né, que é bem difícil de decidir. Porque a gente sabe como é prejudicial para o desenvolvimento de quarterbacks jovens quando você fica trocando a comissão técnica. O Alex Smith é um exemplo disso, que teve não sei quantos coordenadores ofensivos, quase um coordenador ofensivo por ano, e a gente sabe como ele demorou até se tornar um quarterback pelo menos aceitável, como ele é agora. Aceitável talvez de repente seja muito. Mas o Marcus Mariota, ele até está mostrando boas coisas, e será que vale a pena você interromper esse desenvolvimento para fazer uma mudança, mudar o estilo de jogo, mudar a terminologia, o playbook? Ou você insiste no Ken Whisenhunt e mesmo assim de repente você vai ser obrigado a fazer essa mudança lá em 2017? Então é uma decisão bem complicada aí. Eu sinceramente eu acho que, por exemplo, eu gostaria de muito ver o Marcus Mariota com o Kyle Shanahan, né, o coordenador ofensivo do Atlanta Falcons. De repente ele vai ser um cara que vai ter muitas propostas aí para ser head coach. De repente seria uma boa pro Tennessee Titans, que ele sabe trabalhar com quarterbacks móveis, né? Ele treinou o RG3 na primeira temporada do RG3, que ele teve aquele ano espetacular, que ele foi Rookie of the Year. A gente reclama muito do RG3, mas ele teve uma temporada espetacular sim, ganhou o prêmio com justiça. Então de repente seja um bom casamento aí, Marcus Mariota e Kyle Shanahan. Mas isso daí é só mais pra frente que a gente vai poder discutir com certeza. Bem, agora a gente vai passar para a segunda etapa do nosso programa, uma etapa super especial. A gente vai falar agora da entrevista com a Jane Welter. Primeiro eu queria só pedir pro Zé dar uma olhada lá na página e ver quantas curtidas já tem, quantos compartilhamentos, porque era um número absolutamente espetacular. O pessoal gostou bastante da entrevista, repercutindo bastante. E primeiro começar falando da primeira entrevista, a primeira resposta dela, né? A gente conversou foi no sábado à noite, né? Então vou colocar o primeiro trecho aí enquanto o Zé procura esses números pra gente. Vamos lá. How was the process of getting this opportunity with the Arizona Cardinals? You know, it actually started when Bruce Arians was asked
if he thought that there could ever be a female coach in the NFL. And his response was absolutely, why not? I was coaching in arena football at the time for the Texas Revolution, and I discussed it with my head coach, Devin Wyman, one day, and he basically said we should call Bruce. And after leaving a message for Bruce, he eventually called back and said, he talked to Devin about me for quite some time. And then he said that, he wanted to know if he thought I would do the internship. And Devin said it would absolutely be something I would do. And a few weeks later, another of my friend, I didn't really know how to proceed at that point, but a few weeks later, another of my good friends, David Diaz-Infante, reached out to me because he was in Dallas. He previously played in the NFL as well and had interned with the Cardinals the season before. And he was calling to check on me and see how it was going coaching arena and did I like it. And when I told him I did, he said, you really should consider doing the NFL internship. I think Bruce Arians would love you. And it was at that point that I kind of confessed to him what had already happened. And he said he would gladly tell Bruce how amazing I was. And from there, Bruce invited me out to OTAs. And we met and talked and got along really well. And he told me that he, it was essentially in his heart to give me the internship. He didn't yet know if it would happen or if he could make it happen, but he wanted me to know that it was that he was going to try. And a few weeks later, I did in fact get the confirmation that I would be interning with the NFL. Bem, como vocês ouviram, eu perguntei para ela como ela conseguiu essa oportunidade com a Arizona Cardinals. Ela disse que tudo começou quando o Bruce Arians foi perguntado em uma entrevista se ele achava que era possível um dia existir uma treinadora na NFL. A resposta dele foi claro, por que não? Ela estava trabalhando como treinadora no Arena Football na época, no Texas Revolution, e conversou com o head coach dela, o Devin Wyman, sobre isso, e o head coach dela basicamente disse para ligar para o Bruce, disse que deveriam ligar para o Bruce. Eles deixaram uma mensagem no celular do Bruce, que eventualmente ligou de volta e conversou com o Wyman sobre a Jen, disse bastante tempo, perguntou bastante sobre ela e perguntou se o Devin Wyman achava que a Jen faria o estágio, e ele disse que acreditava que sem dúvida ela faria. E ela falou que não sabia como proceder a partir desse momento. Disse que depois de algumas semanas o outro grande amigo dela, David Diaz, ligou para ela para saber como ela estava. Esse David Diaz jogou na NFL e fez o estágio com o Arizona Cardinals na temporada passada. E ele falou, sem saber da história, ele falou, você devia considerar fazer esse estágio com a NFL. Acho que o Bruce ia te adorar. E ela contou pra ele, que o que tinha passado, e esse amigo dela ligou pro Bruce pra falar bem da Jen, E aí então o Bruce convidou a Jen pros OTAs, que são os primeiros treinamentos das equipes, antes do training camp. Ele disse que eles conversaram, se deram muito bem, e ele falou que já tinha decidido que queria dar o estágio para ela, só não sabia se seria possível, mas ele tentaria. E algumas semanas depois ela recebeu a confirmação que faria o estágio com o Arizona Cardinals. Acho que se fosse outro treinador, de repente não teria saído, Zé? Sim, o Arians, ele é um cara assim que é um dos... Assim, tem várias pessoas dentro do futebol americano que são pessoas fantásticas, mas o Arians é um dos caras assim que pra mim se destaca por causa do... Porque eu acompanhei ele mais de perto quando ele jogava quando ele era treinador dos Colts, quando ele era coordenador ofensivo, e até principalmente naquele período que ele virou head coach, ele colocou o grupo muito unido. Aquela campanha do Força Chuck Pagano, quando o Chuck Pagano estava lutando contra o câncer, ali ele mostrou ser um cara ali fantástico, e ele já mostrou outras vezes, quando você vê ele dando entrevista, ele é um dos caras assim mais legais da NFL. Você vê vários treinadores sabugentos, você vê, por exemplo, o Bill Belichick, que é um cara assim, que por mais que ele seja um treinador incrível, ele não é um cara
que você vai conseguir uma entrevista e você vai sair rindo com ele. Enquanto o Bruce Arians é um cara que muito repórter vai fazer uma entrevista e às vezes ele não demonstra tanto na câmera uma espontaneidade, e ele até demonstra às vezes, mas fora da câmera falam que ele é um cara assim que é muito espontâneo, que faz o repórter se sentir à vontade para conversar com ele. É um dos caras assim mais sensacionais da NFL e ele mostrou mais uma vez isso quando ele estava falando com a Jane. O Bruce Arians, né, que ele mesmo sobreviveu ao câncer, né, ele teve câncer de próstata, mas sobreviveu, e é um cara aí que a gente sabe que ali no Pittsburgh Steelers, a gente fala tanto do Pittsburgh Steelers ser uma organização aí das melhores da NFL, das mais corretas, mas eles meio que obrigaram ele a se aposentar. E o Bruce Arians, eles anunciaram a aposentadoria do Bruce Arians, que não se aposentou, né? Ele falou que ia continuar, e semanas depois ele assinou com o Indianapolis Colts. Então é um cara, foi bastante importante aí nessa história. Você pode ver lá na entrevista completa que o Bruce Arians, a Jen falando mais especificamente sobre o Bruce Arians, né? E Zé, você conseguiu ver aqueles números pra gente? Consegui. Como eu peguei pelo celular aqui, eu acabo não conseguindo ver o tanto de gente que compartilhou, mas eu tenho aqui as curtidas. São 192 curtidas. Eu tinha visto ontem à noite, foi o primeiro post que a gente lançou com mais de 100 curtidas. Eu lembro que acho que a gente até comentou. Não, já tiveram outros posts sim com mais de 100 curtidas. Mas esse aí acho que já tá caminhando a passos largos para ser o que mais repercutiu. E se eu não me engano, eu olhei um pouco antes da gente entrar no ar, eram 28 compartilhamentos ao todo na página. A gente até tem que agradecer lá pro pessoal lá da NFL Luluzinha, né, que é um grupo, um Twitter e página no Facebook dedicado aí ao público feminino na NFL, né? Eles compartilharam a matéria. Então agradecer lá a Etienne e o pessoal lá da equipe delas. Então, mas vamos passar para próxima, outra resposta aí da Jan Welter que eu separei. Here in Brazil, we also have a lot of women that love football, a lot of people who love football, but to women in general, not only from Brazil, but everyone around the world who loves football. What message would you like to send them with your experience? That there's a place for women in football, and that it's just okay. It's just as great or okay or acceptable and even awesome for a woman to love football, to dream of football, and to be as involved as possible. You know, I love it when moms are enthusiastic about their sons playing football. I love it when little girls tell me that they grow up with dreams of playing football. And it is truly such a beautiful game. It's the diversity, it's the teamwork, it's the commitment of excellence. And I'm so happy to have had the opportunity to show women that there's a place for us in this game. And I just really believe in following that love and passion and keeping it in your life. Eu pedi pra ela, pra terminar, que ela deixasse um recado para as mulheres no Brasil e no mundo inteiro que amam o futebol americano. E ela disse que existe um lugar para as mulheres no futebol americano e é aceitável, até mesmo muito legal, que uma mulher ame o futebol americano, sonhe com o futebol americano e esteja tão envolvida no esporte quanto possível. Ela disse que ama quando as mães ficam entusiasmadas com os filhos dela jogando futebol americano. Ela disse que adora quando as meninas vão e falam com ela que elas querem ser jogadores de futebol americano, que é um esporte lindo, que é a diversidade, o trabalho em equipe, o comprometimento. E disse que está muito feliz por ter tido essa oportunidade de mostrar para as mulheres que existe um lugar para elas no futebol americano e que ela realmente acredita que você deve seguir o seu amor, a sua paixão e mantê-la na sua vida. Foi uma resposta bem legal, até a gente usou na imagem lá, né, que o Zé fez pra gente divulgar a entrevista, e é bem legal isso, do que ela diz que existe um lugar para as mulheres no futebol americano. A gente viu aí, né, a Sarah Thomas, né, que foi a primeira juiz, árbitra, né, da NFL, né. As duas até se encontraram durante a pré-temporada. E na NBA a gente viu aí que na Summer League o San Antonio Spurs foi comandado
por uma treinadora que agora me fugiu o nome. E o San Antonio Spurs foi campeão e ela foi eleita a melhor treinadora da Summer League. É triste que isso esteja acontecendo só em 2015, né? Eu acho que demorou muito, mas antes tarde do que nunca, né, Zé? Sim, com certeza. E é aquela história, uma coisa que a gente sempre fala, assim, a gente sempre ouve, é que o futebol americano é para todo mundo. Se é baixinho, magrinho, vai ter uma vaga para você. Se é mais gordinho, mais forte, se é um gigante, vai ter sempre uma vaga para você. E se você é mulher, não importa o seu tipo físico, vai ter uma vaga para você jogar. Você vê os dando os primeiros passos times femininos aqui no Brasil de futebol americano, que é uma coisa muito legal de se ver. E é muito legal você ver torcer para esse esporte se desenvolver também, trazer mais mulheres para os estádios, como a gente tem visto cada vez mais, porque o esporte ele é para todo mundo. E você tem que ver o esporte crescer. Ver uma grande liga de futebol americano feminino é muito bom. A gente que gosta do esporte ia adorar você ter a NFL masculina ali de setembro a janeiro, ali o primeiro jogo em fevereiro, e aí você vê uma liga feminina assim em outro período do ano, que é algo assim pra gente poder ver mais futebol americano ao longo do ano. Eu acho difícil talvez que vá acabar sendo ali no verão dos Estados Unidos, mas você consegue fazer torneios menores com times femininos, até porque você não vai conseguir juntar tantos times quanto na NFL, e você consegue ter um esporte ali para você se divertir enquanto a NFL não volta, por exemplo. A gente tem que acabar com esse machismo mesmo que existe na nossa sociedade, no mundo todo, infelizmente existe. E também tem que acabar com esse negócio, que a fulana que começou a gostar de futebol americano por causa do namorado, por causa do irmão, por causa de não sei quem, do amigo. A mulher pode... Já tem vários casos aí, conheço vários casos de que ela se interessou pelo esporte e começou a acompanhar. Não precisa ser por causa do namorado, do marido. A gente já tem muitas fãs de NFL no Brasil mesmo, muitas mesmo. E cresce muito a cada dia. E eu acho que é uma mensagem bem legal que o Arizona Cardinals manda pro resto do mundo, né, com a Jen Welter. Ela agora não... Foi um período temporário, né? Foi um estágio que ela fez, treinando os inside linebackers. É absolutamente normal ela ter saído. Porque, na verdade, ela não saiu. Acabou o contrato dela, né? Acabou o período dela. E é exatamente assim que funciona, né? Ela até, conversando falou que a maioria do pessoal que faz o estágio é cara que treina, é assistente no college football, é treinador de high school football. E eles fazem esse estágio, né? Que coincide com a off-season, tanto do high school quanto do college. E depois voltam pro emprego deles normal, né? E de repente na próxima temporada conseguem outro, ou já conseguem um cargo de assistente. E é exatamente assim que funciona. A única diferença da Jen é que ela veio de uma temporada no Arena Football, né? E conseguiu a vaga no Arizona Cardinals. E depois o Arena Football a temporada já acabou, então ela não vai voltar pro Arena Football. Agora ela tá trabalhando como comentarista, né, de uma TV de Phoenix. E ela fala mais detalhes sobre isso. Então a gente essa semana ainda a gente vai divulgar essa entrevista na íntegra em vídeo, né? Não em vídeo, não gravei a entrevista em vídeo, eu gravei só em áudio. Mas a gente vai botar lá no YouTube, no Facebook, a entrevista na íntegra aí pra vocês escutarem, entrevista legendada pra quem não fala inglês. Bem, só deixar os últimos recados, só pedir pra todo mundo seguir a gente lá no Twitter, na @hojeNFL. Tenho certeza que muita gente nova tá escutando o podcast hoje por conta dessa matéria que repercutiu bastante. Então, muito obrigado por terem escutado. Assinem a gente lá no iTunes, assinem a gente lá no SoundCloud, no Stitcher. Opções não faltam aí para você acompanhar o podcast. Siga a gente lá no Twitter, @hojeNFL. Pode me seguir no Twitter também, @gmoreiramartins. Manda um reply lá pra gente conversar. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo e com José Paulo Mendes. Na sexta-feira a gente volta com mais um podcast aí com a prévia da rodada de domingo. Até lá, tchau!